No vídeo anterior desta série verificámos como podemos facilmente ler informações a partir de um ficheiro de texto. Neste vídeo vou mostrar como é que podemos utilizar a sintaxe Razor e o ASP.NET para gravar informações também num ficheiro de texto. Neste vídeo vou mostrar então como é que nós podemos utilizar o ASP.NET para gravar informações num ficheiro de texto. É relativamente simples, algo bastante semelhante ao vídeo anterior no que diz respeito à utilização dos objetos em si, mas nós devemos ter algum cuidado com este tipo de informação, uma vez que, por exemplo, quando formos a gravar informações no ficheiro de texto, se o ficheiro já existe, o que vai acontecer é que ele vai ser novamente criado e vai ser guardada essa informação. Mas vamos ver como é que nós podemos chegar então a este resultado, que eu pretendo que seja um exemplo prático de algo que nós podemos depois aplicar em pequeníssimos projetos que queremos fazer em ASP.NET. Vamos então criar aqui o nosso novo website e vamos lhe chamar gravar dados. Ok. Vamos então aqui adicionar uma página e esta nossa primeira página vamos inserir dentro dela um pequeno formulário. Um pequeno formulário que nos vai simplesmente permitir adicionar nomes. Então vamos colocar aqui uma Web Page Razor V3 e vamos chamar a isto página, por exemplo, página inserir. E depois já vamos criar uma outra página para ler a informação. Neste momento o nosso Visual Studio vai criar então este ficheiro. Está aqui a página inserir. O que nós vamos fazer neste caso concreto é apenas adicionar a página app_data. Vamos clicar com o botão direito do rato, vamos selecionar a opção Add ASP.NET Folder e vamos selecionar app_data. O que vamos colocar aqui dentro vai ser então genericamente duas coisas. Vamos colocar um formulário muito simples, contém apenas uma caixa de texto e um botão para submissão, e vamos depois, na sequência disso, gravar as informações que forem submetidas dentro do formulário para o interior de um ficheiro de texto. Vamos então deitar mãos à obra, vamos colocar aqui um espaço para a sintaxe Razor e o que nós vamos fazer aqui, em primeiro lugar, é ter a noção de que a nossa página vai ter duas funcionalidades em termos gerais. Uma delas vai ser uma funcionalidade escondida, que é a gravação dos dados submetidos pelo utilizador através do formulário. A outra vai ser a apresentação do próprio formulário em si. Ora, como é que nós determinamos que a página foi objeto de uma submissão de um formulário? Através do método isPost. Então, vamos colocar aqui if isPost, isto é, se é verdadeiro esta variável, ou este estado aqui que aqui está, que é o isPost, e cá está, é uma variável tipo booleana, verdadeiro ou falso, então o que significa aqui é que vamos guardar os dados no ficheiro de texto. Okay? Como nós vamos querer que o formulário seja sistematicamente apresentado, nós não vamos colocar aqui um else. Okay? Não vamos colocar aqui o else porque senão, assim que o formulário fosse submetido, apenas iria executar este código que aqui está e o formulário, se o colocássemos aqui no seu interior, não iria ser apresentado. Então o que eu vou fazer é simplesmente mostrar o formulário. Okay? Apresentar o... Ok, vamos aqui escrever como deve ser o formulário. E para isso vamos então escrever aqui form method é igual a post e o action é igual a literalmente nada. Para quê? Para que seja executado esta mesma página de internet, ok? Se eu colocasse ali uma outra página, obviamente iríamos executar um outro script ou uma outra página. Neste caso vamos chamar novamente o refrescamento desta página. E nesse refrescamento, obviamente, sendo o botão de submissão clicado, o que vai acontecer é que vai ser executado aqui o código que colocarmos aqui no seu interior. Vamos colocar aqui um label, nome, e depois vamos colocar aqui o input, input, type, text, name, e o nome é absolutamente importante para depois podermos ir buscar esta informação aqui no isPost,
text nome. E já agora vamos colocar o value igual a nada. Okay? Temos então aqui o nosso campo criado. Falta colocar aqui o botão de submissão. Input type é igual a submit. E o value, que é o texto, vai ser igual a gravar. Ok? Temos então criado aqui o nosso formulário muito pequenino. Vamos guardar esta página web e vamos testá-la no nosso Google Chrome. Ela vai ser carregada e cá está então nome e gravar. Tem aqui o espaço para inserirmos o texto e depois clicarmos em gravar. E reparem o que é que vai acontecer quando eu clicar em gravar, ele vai novamente refrescar a página. Para verificarmos nesta fase inicial que o código está a funcionar corretamente em termos de fluxo, o que eu vou fazer é simplesmente colocar aqui um parágrafo indicando dados gravados com sucesso. E o que vai acontecer então é que sempre que o código que está aqui no seu interior for executado, vai ser acrescentado à nossa página web um parágrafo contendo esta informação para o utilizador. Vamos guardar, Ctrl S ou gravar ali e vamos refrescar a nossa página web. Okay? Neste caso vamos aqui refrescá-la, okay? Ela foi recarregada, vamos escrever aqui, vamos gravar e reparem cá está, dados gravados com sucesso. Quando eu começar a escrever outra vez, vamos clicar e ele, dados gravados com sucesso. Obviamente poderíamos estar a utilizar aqui JavaScript para ter um temporizador, para depois esconder aquela informação, mas não é o objetivo destes vídeos iniciais, falarmos sobre esses mecanismos. Vamos então regressar aqui ao nosso código e vamos continuar a implementar todo o código que vai ser agora necessário para gravar os dados dentro do fecheiro de texto. O que vamos já aproveitar para fazer aqui é ir buscar a informação guardada dentro de text nome. E para isso vamos colocar string nome vai ser igual a request e vamos aqui buscar request, neste caso vamos colocar aqui, por exemplo, o nosso text nome. Okay? Vamos apresentar o text nome só para certificarmos que ele de facto está a ser apanhado com sucesso. Vamos colocar aqui nome. Okay? Vamos guardar, vamos testar aqui a nossa página, vamos refrescá-la. Vamos continuar, ok, cá está o nome, porque nós já o tínhamos inserido, ok, vamos clicar aqui, cá está, ele vai aparecendo, e por conseguinte, ele está a ser capturado com sucesso por parte do nosso sistema através do request e o nome do objeto do nosso formulário. Ora, o que nós vamos fazer agora é o seguinte, uma vez que nós apanhamos aqui a variável nome, nós podemos, por exemplo, verificar se foi preenchido o campo. If nome igual a nada, o que é que significa? Significa que o campo não foi preenchido corretamente. Então nós vamos criar aqui um trigger, poderemos criar aqui um trigger, que é basicamente o quê? Uma variável do tipo booleana, que vai depois no final ser avaliada para verificarmos se é possível ou não gravar a informação. Isto porquê? Porque nós podemos colocar aqui várias condições seguidas para verificar se o nome foi preenchido, se o nome contém mais do que 3 caracteres, etc. Vamos fazer essa experiência e vamos colocar aqui bool, gravar é igual a true. Isto é, por defeito, gravar vai ser igual a verdadeiro. Se alguma destas condições for verificada como sendo falsa, isto é, ou melhor, neste caso como sendo verdadeira, se nome for igual a nada, o que é que ele vai fazer? Vai dizer que gravar vai ser igual a false. Okay? E no final de todas as análises, o que nós vamos colocar é grava o nome no ficheiro. E o que vai acontecer então é o seguinte, ele só vai guardar se de facto tiver autorização para o fazer. Então, if gravar, então o que ele vai fazer depois aqui é gravar o ficheiro. Ok? Vamos então colocar aqui, uma vez que o nome aqui é verificado como não estando preenchido, vamos colocar aqui um parágrafo a dizer, por favor, indique um nome válido. Okay? Ou, por favor, preencha o campo, etc. Como depois tem aqui gravar igual a false, o que vai acontecer é que o ficheiro não vai ser guardado. Vamos fazer aqui uma outra verificação. Verifica se
o nome tem pelo menos 3 caracteres. Então, neste caso é if nome diferente de nada. Okay? Nós poderíamos ter colocado aqui um else, mas vamos fazê-lo desta forma, não há qualquer problema. Ele vai analisar esta combinação. Se o nome for diferente de vazio, então ele vai verificar se nome.length é maior ou igual a 3. No mínimo, o nosso nome vai ter que ter 3 caracteres. Ora, nós podemos fazer isto pela positiva, mas podemos fazer pela negativa. E, preferencialmente, devemos fazê-lo pela negativa. Isto é, se o nome for inferior a 3 letras, então ele vai dizer que a gravação está cancelada. Então, gravar é igual a false. Se ali já não tinha travado o código porque o nome era um nome, tinha pelo menos 2 ou 3 caracteres, aqui vai travar a execução do código se, não sendo um nome vazio, ainda assim tiver menos do que 3 caracteres. E então depois vai guardar a informação aqui neste espaço. Ora, vamos verificar como é que nós gravamos a informação. Neste caso, eu quero ir buscar a localização do meu ficheiro de texto. Ele não existe neste momento. Eu não o vou criar. Mas para isso, vou aqui no início do meu código, vou definir o seu próprio caminho. E ao definir aqui no exterior, eu vou estar a definir para todo o escopo deste espaço que eu aqui tenho. Okay? Então vamos definir aqui string ficheiro é igual a server.mappath e vou definir aqui o til e depois o appdata, que é a pasta que está criada, e depois o ficheiro que não existe, mas que se vai chamar dados.txt. Okay? E agora eu sei que sempre que quiser utilizar este ficheiro, eu poderei utilizá-lo dentro de qualquer uma destas estruturas. Eu vou querer utilizá-lo aqui. Okay? Vamos colocar aqui apenas uma separação para assinalar melhor o nosso código. E o que nós vamos fazer aqui então é o seguinte: file, ponto, e agora vamos ter aqui append all lines, append all text, append text, etc, etc, create, decrypt, etc, delete. Vamos ter aqui tudo isto, mas vamos fazer aqui a seleção do write. E temos aqui o write all lines. Ora, write all lines, write all text. Como é que nós vamos fazer aqui para definirmos este valor? Bom, vamos experimentar aqui o write all text. E no write all text vai-nos ser pedido uma string, que é o caminho, e depois o conteúdo daquilo que nós queremos guardar. Ora, nós temos o caminho lá no topo, ficheiro. Então, vamos ter aqui ficheiro. E temos também o nome que está aqui guardado. Okay? Nós poderíamos, inclusive, colocá-lo aqui fora, mas eventualmente iríamos ter um erro porque não tínhamos dentro do isPost. Nome está guardado aqui e, por conseguinte, nós vamos ter a possibilidade de o ler. Então, vamos colocar aqui nome. Okay? Reparem como ele aparece no IntelliSense. E, em seguida, o que nós vamos fazer é colocar aqui um parágrafo, dizer ficheiro gravado com sucesso. E o que vai acontecer em seguida, logo de imediato, vai ser novamente a apresentação do formulário. Vamos verificar se o nosso código está a funcionar em condições. Okay? Vamos aqui clicar, teclar novamente para que o formulário seja carregado. Vamos colocar aqui João, gravar, e reparem, ficheiro gravado com sucesso. Ok, vamos verificar se de facto isso aconteceu. Temos aqui o appdata, vamos clicar com o botão direito do rato e vamos fazer um refresh folder. E reparem como automaticamente o ficheiro de dados aparece com o João. Vamos, no entanto, agora fechar o ficheiro de dados e vamos continuar a usar a nossa página. Eu vou colocar aqui, por exemplo, nenhum texto. E vamos clicar aqui em gravar. E reparem, por favor, indique um nome válido. Ok, então vamos colocar aqui yes. Ok, vamos gravar e ele, ok, não fez rigorosamente nada. É óbvio que eu aqui esqueci-me de colocar uma advertência para o facto de ter menos do que 3 letras. O nome tem que ter, no mínimo, 3 caracteres. Ok? Muito bem, vamos gravar. Vamos refrescar aqui a nossa página. Ok. Vamos colocar aqui nenhum valor. Cá está, por favor, indique o nome válido. AS. Vamos gravar. E ele diz, o nome tem que ter no mínimo 3 caracteres. Vamos colocar aqui Ana. Gravar.
ficheiro gravado com sucesso. Ok? Vamos verificar o que é que aconteceu no nosso ficheiro. Ele está aqui guardado. Quando clicamos nele, reparem, desapareceu o João e passou a existir o Ana. Significa isto que sempre que utilizamos então este método que aqui colocamos, do file.writeAllText, o que significa que se o ficheiro já existe, ele vai ser substituído pelas novas instruções que nós lhe estamos a dar. Vamos ter então que procurar criar aqui um mecanismo que permita acrescentar os dados que nós entendermos ao nosso ficheiro. É isso que já vamos ver de seguida. Vimos então aqui nos dados que sempre que nós inserimos um determinado valor, o que vai acontecer é que essa informação vai ser substituída no ficheiro. E por conseguinte, se eu colocar aqui Patrícia, ok, foi gravado, mas reparem agora, quando eu regressar aqui ao meu ficheiro, se eu tiver o meu ficheiro de dados aberto, o próprio Visual Studio vai detectar que foram feitas alterações naquele ficheiro. E vai-me perguntar se eu pretendo recarregar essas alterações. Eu vou dizer que sim, ou yes to all, e reparem, cá está então Patrícia ali a substituir Ana. Iremos estar sistematicamente nessa circunstância, substituindo sempre o nome. Vamos então aqui encontrar a forma de acrescentar os nomes ao ficheiro já existente. E nesse caso concreto, o que nós vamos ter que fazer é, regressando aqui ao nosso código, em vez de utilizarmos writeAllText, vamos utilizar uma outra expressão que é appendAllText. Adicionar todo o texto. Ok? Neste caso, vai conter o mesmo tipo de parâmetros. O string path, que é o caminho do ficheiro, e depois o conteúdo. Agora reparem o que é que ele aqui diz. Abre o ficheiro, acrescenta o conteúdo específico da string ao ficheiro e depois fecha o ficheiro. Se o ficheiro não existir, este método cria o ficheiro, escreve a string específica e depois fecha. Ora, este método faz exatamente aquilo que o método writeAllText faz, mas com uma vantagem. Detectando que o ficheiro existe, ele não o substitui, mas vai acrescentar valores. Vamos, no entanto, ver qual é o comportamento desta linha de código se a deixarmos ficar simplesmente desta forma. Eu vou aqui chegar a dados e vamos apagar todas as informações que lá estão, ou melhor até, vamos aqui guardar este ficheiro, mas vamos eliminá-lo aqui pura e simplesmente. Vamos clicar com o botão direito do rato e vamos fazer delete. Ok, o ficheiro desapareceu. Vamos regressar à nossa página e vamos refrescar aqui desta forma. Okay? E refrescar significa entrar. É diferente do que fazer um recarregar a página. Porquê? Porque ela depois poderia fazer o método post. Então nós vamos reentrar dentro da nossa página como se a estivéssemos a visitar pela primeira vez. E vamos aqui colocar então João, gravar. Se eu colocar aqui AS, ele vai-me dar aquele erro. Ok? Se eu colocar aqui nada, ele vai-me dar outro erro. Mas vamos colocar aqui Ana. E vamos colocar aqui Carlos. E dir-me-ão, bom, fantástico, neste momento de certeza absoluta que o sistema está a funcionar. Será que está? Bom, de facto não está. E vamos ver porquê. Há um detalhe. Vamos refrescar aqui a nossa pasta, clicando com o botão direito do rato e selecionando a opção Refresh Folder. Vai aparecer o ficheiro de dados criado exatamente pelo appendAllText. Se fizermos uma abertura, o que vamos apanhar é esta coisa esquisitíssima. João, Ana, Carlos. Tudo seguido. Então significa isto que o append está a ser feito, isto é, o acrescentar do texto está a ser feito, mas eu quero colocar este texto todo separado por várias linhas. Okay? Então vamos fazer o seguinte, vou apagar, vou deixar ficar o ficheiro de dados já criado, não há qualquer problema, poderia simplesmente eliminá-lo, mas eu vou utilizar aqui aquilo que se chama o carrier, isto é, eu vou transportar, fazer uma break line, utilizando para isso o seguinte código. Uma barra e um N. Okay? Que significa, podemos considerar desta forma, uma new line, nova linha. Okay? É o que o N vai fazer. Vamos testar para ver se o código está a funcionar corretamente. Vamos aqui abrir novamente a nossa página. Não vamos fazer aqui o recarregar, mas sim vamos selecionar ali, pressionar Enter, para que a página seja recarregada como uma nova visita. E agora vamos colocar João, Carlos, Ana, Patrícia.
Vamos gravar tudo isto, vamos regressar ao nosso Visual Studio, vamos abrir os dados e reparem como agora temos então o resultado desejado, que é a gravação de cada nome em cada uma das linhas do nosso ficheiro de dados.